Boa noite, igreja linda. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Meu Deus, essa igreja está muito colorida, gente. Eu vim de preto hoje para dar uma equilibrada aí, porque cor é lindo demais, né, gente? Queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá no livro de João. João capítulo 8. Deixa eu pôr aqui o cronômetro, para a gente não se perder no horário. A gente vai ler do versículo 1 ao 11, tá bom? E diz assim, tá na versão NVI. Coloca a NVI pra gente, Ana, por favor. NVI. Tá na NVT. Lene, dá uma auxiliada lá. Acho que o João já foi. E diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e, de agora em diante, abandone sua vida de pecado. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus? Irmãos, hoje estamos no nosso último dia da nossa série de mensagens Perdidos e Achados. E eu queria falar hoje com vocês sobre misericórdia e dignidade, que é o que esse texto trata. Esse texto, irmãos, é um dos mais clássicos que a gente pode encontrar na Bíblia. É um texto que a gente vê muito em músicas. Pode aumentar um pouquinho, João? Que eu tô com a voz meia estranha, para não dizer fanha. E é um texto que a gente encontra em louvores, é um texto que a gente encontra em teatros, né? É um texto muito usado, né? Porque tem muitas riquezas e ensinamentos. Mas, irmãos, para mim, a maior de todas as riquezas que esse texto, que essa passagem revela, é sobre o caráter de Cristo. Ele se revela, assim, grandemente nesse texto. Irmãos, naquela época, eu tô falando irmãos, porque ontem eu preguei para tanta mulher que o irmãs ainda tá na cabeça. Mas irmãos nessa noite, melhorou, né? Existia, irmãos, naquele tempo, uma lei muito severa, que se alguém, tanto homem quanto mulher, fosse pego no pecado de adultério, deveria ser punido assim de uma forma muito, muito dolorida, muito difícil, muito cruel. Lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, diz assim, ó. É em cima desse versículo, dessa lei de Moisés, que os fariseus estavam tentando, de alguma forma, pegar Jesus, de alguma forma, deixar Jesus numa saia justa, podemos assim dizer.
E diz assim, ó, Levítico 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então não tinha como ser absolvido. Foi pego em adultério, ia ser executado. Então, irmãos, naquela época, o pecado do adultério era considerado um pecado muito severo, né? Uma condenação muito severa. E segundo o texto que a gente leu de Levíticos, irmãos, se você for parar para ler o texto, os escribas e os fariseus chegam só com a mulher ali para ser apedrejada. Não chega com o homem que também estava com ela. E a Bíblia diz que não é algo que era só sobre a mulher. Era algo que era, né, que ia ser penalizado quem fosse, sendo homem ou sendo mulher. Então vocês percebem que no texto eles chegam com a mulher. Porque a lei não se referia só à mulher. Mas existe uma explicação por que só a mulher foi exposta naquele momento. Eles estavam tramando, irmãos, uma armadilha contra Jesus. Os líderes religiosos, eles estavam não estavam nem um pouco preocupados com aquela mulher. Eles estavam de alguma forma tramando contra Jesus. Porque assim, ó, irmãos, se Jesus dissesse que era para apedrejar aquela mulher, ele iria contra o ensinamento de misericórdia e poderia ter problema com os romanos. E por outra vez, se ele dissesse para não punir, pareceria que ele estava indo contra a lei de Moisés. Então vocês entendem que eles tentaram colocar Jesus numa situação, não, agora ele vai cair. Agora a gente pega ele. Agora ele vai dar uma fora. Então eles estavam certos, irmãos, que eles iam achar um motivo para acusar Jesus, para pegar Jesus. Ah, irmãos, mas Jesus, ele não tem sabedoria, ele é a própria sabedoria. Jesus, com toda a sua sabedoria, tem uma atitude que ninguém esperava, irmãos. Lá no versículo 6 de João 8, que a gente leu, diz assim: eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Irmãos, você consegue imaginar essa cena? Era provavelmente uma praça pública, né? Muitas pessoas envolvidas. Aquela mulher ali no meio, não sabendo o que seria, o que ia acontecer com ela, se ela ia morrer. E aqueles fariseus, aqueles religiosos ali, não, agora ele vai cair, agora a gente vai pegar ele. Vocês entendem, irmãos, o movimento que estava naquele lugar? E o que Jesus fez, Du? E ali começou a escrever, irmãos. E eu penso, irmãos, que esse ato deve ter demorado minutos, talvez uma hora, porque eu acho que ele levou o tempo que ele precisava ali, irmãos. Uma atitude que ninguém esperava, irmãos. Alguns estudos apontam que o que Jesus estava escrevendo ali poderia ser o pecado dos acusadores. Ou talvez trechos da lei de Moisés. Ou talvez simplesmente, irmãos, eu prefiro ficar com essa opção. Simplesmente ele estava ganhando tempo para que todos pudessem refletir no que estava acontecendo. E aqui, irmãos, eu entendo que Jesus, ele teve um ato de misericórdia. Misericórdia tanto para aqueles que estavam com intenção de pegar ele, de armar uma situação que ele caísse, e que era a situação que eles estavam esperando para acusar ele, para prender ele. E misericórdia para aquela mulher que estava ali sendo exposta por causa do seu pecado. Ah, irmãos. E após escrever e escrever e escrever no chão, e Jesus fica ali escrevendo, escrevendo, escrevendo.
Eu fico imaginando a cara daqueles religiosos. Mas o que está acontecendo? O que ele está fazendo? E lá no versículo 7 diz assim: visto que continuaram a interrogá-lo. Eu fico imaginando Jesus escrevendo ali e eles: e aí? O que você vai fazer? O que Jesus disse? Jesus levanta e fala: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Irmãos, uma curiosidade sobre isso que Jesus falou. Na lei judaica, a pessoa que acusava deveria começar a execução. Jesus usa isso de forma tão sábia, fazendo todos refletirem sobre si mesmo. E por que eles lançaram as pedras no chão, irmãos, e não lançaram contra aquela mulher? Porque eles olharam para dentro de si e viram que todos eles tinham pecados. E que nenhum deles era digno o suficiente para tirar a pedra naquela mulher, porque todos carregavam pecados. E, irmãos, dentro disso eu gostaria de destacar alguns pontos sobre esse texto que nós estamos lendo. Primeiro ponto: Jesus sempre nos dá a oportunidade de refletir sobre nós mesmos. Jesus sempre vai te dar a oportunidade para você olhar dentro de você e entender como você está por dentro. Jesus sempre vai te dar essa oportunidade, irmãos, de como estamos. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós pecamos. Todos nós, irmãos. Se eu perguntar aqui, alguém aqui não tem pecado, irmãos, só se o fato de levantar a mão já vai estar mentindo, irmãos, porque a Bíblia diz que todos nós temos pecados. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós carecemos do perdão de Deus. Então o Senhor sempre vai te dar essa oportunidade de você olhar para dentro de você e olhar como você está e reconhecer o seu estado, irmãos. Sempre, sempre. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É sobre isso, irmãos. Não é por nós, mas é por Ele. Ponto 2, segundo ponto, versículo 11 de João 8. O que Jesus fala, irmãos? Coloca para nós, Ana. Versículo 11 do capítulo 8 de João. O que Jesus fala? Eu também não te condeno. Vá e de agora em diante abandone sua vida de pecado. Irmãos, Jesus não nos condena por causa dos nossos pecados. Jesus nunca vai apontar o dedo na sua cara e falar pecador. Nunca, irmãos. Nunca. Mas também, irmãos, Ele não aprova os nossos pecados. O fato dele não nos condenar não significa que Ele aprove o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente fala, como a gente age. Então o que Jesus faz? Coloca de novo pra gente o versículo 11, Ana. Ele pergunta: cadê os que estão? Tem alguém aqui? Ela falou: não tem ninguém mais. E o que Ele fala, irmãos? Eu também não te condeno. Vá. Esse vá, irmãos, essa é a oportunidade que você tem de reconstruir a sua vida. Esse vá é a convicção que Ele está passando para essa mulher que tudo vai ser diferente. Vá, vírgula, abandone a sua vida de pecado.
Existe o perdão, irmãos, mas a transformação precisa vir através de uma atitude que só eu e você podemos tomar. Terceiro ponto, que para mim é um fator determinante, é que, primeiro, eu preciso ser alcançada pela misericórdia e, como consequência, a minha dignidade vai ser restaurada. Muitos buscam a restauração da sua dignidade, porque por algum motivo essa mulher, ela não tinha mais dignidade. Ela foi exposta perante uma cidade. Ela foi exposta perante pessoas que rotulariam ela. Ó, a adúltera. Olha ali a que vai, se deita com vários homens. Não, irmãos. Ela foi alcançada pela misericórdia. Ela se permitiu ser alcançada. Porque, irmãos, eu já falei para vocês, né, que a minha mente ela é muito fértil, né? Então, quando eu leio o texto, eu consigo imaginar as cenas. E eu fico imaginando, irmãos, que essa mulher poderia ter a escolha de ter o orgulho, né? Eu não fiz nada. Não, mentira. Já viu pessoas que negam até o último o que está fazendo por orgulho? Não fui, não, é mentira deles. Entende, irmãos? E ela poderia fazer isso porque o homem não estava ali junto com ela. Ela poderia ter, irmãos, ter tido uma atitude diferente, mas não, irmãos. O texto, quando a gente lê, faz a gente refletir que o tempo todo ela ficou ali quieta, refletindo o que estava acontecendo, porque ela entendia, irmãos, o pecado, ela entendia a situação que ela estava, e ela entendia que ela precisava ser alcançada pela misericórdia de Jesus. Ela entendia isso, irmãos, e isso, irmãos, é um fator determinante, irmãos, na nossa vida. Se eu e você não reconhecer o nosso pecado, o estado que nós estamos, não tem como o Senhor nos alcançar com a sua misericórdia. É impossível. Porque aonde há orgulho, a misericórdia passa correndo, irmãos. É isso, irmãos. Mas essa mulher permitiu ser alcançada por Jesus, irmãos. E o nome dela, de adúltera, se tornou perdoada. De adúltera, ela se transformou. O nome dela se transformou em restaurada, transformada, uma nova vida. Aquela que vai reconstruir a sua história, irmãos. E é isso que Jesus proporciona a nós, irmãos. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz assim: de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Oh, aleluia! É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Irmãos, o diabo tenta constantemente lançar sobre nós o nosso pecado, o nosso passado, porque você foi, porque você fez, porque você era. Irmãos, mas a palavra de Deus é muito clara, que o Senhor pega todos os nossos pecados e lança lá no mais profundo mar, para não ser lembrado, para não ser mais visto, irmãos. Entenda isso. Entenda isso. Um texto que eu amo, irmãos, que eu cito em tudo que é momento na minha vida, é Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei, do pecado e da morte. É sobre isso, irmãos. É sobre isso, irmãos.
qual o efeito que tem nas nossas vidas, irmãos, quando nós reconhecemos o nosso pecado e permitimos que a misericórdia de Cristo nos alcance. Olha o que é gerado em nós, irmãos. O que é gerado em nós. Oh, aleluias. E assim, irmãos, Jesus quer nos alcançar com a sua misericórdia nessa noite. Eu quero ser alcançada pela misericórdia dele. Eu quero. Eu quero que ele olhe nos meus olhos e fale: tem alguém aqui para te acusar? Eu também não vou te acusar. Vá. E não peques mais. Irmãos, eu não lembro se foi 2 domingos atrás que a pastora Fábio pregou sobre o filho pródigo. E eu gostaria muito de fazer um paralelo com esse texto que nós estamos usando, que se encaixa muito sobre o que estamos falando nessa noite, que está em Lucas 15. A gente falou muito sobre esse capítulo, né, esse mês, Lucas 15, as parábolas. Mas eu queria fazer um paralelo nessa noite dentro disso que a gente está conversando. Em Lucas 15, versículo 17, todos sabem que é a história do filho pródigo, que ele foi lá, pegou toda a herança, falou: pai, quero que você me dê tudo que é direito. E ele foi lá para a vida, curtiu, gastou. E daí quando ele estava sem nada, ele não tinha onde dormir, não tinha onde comer, alguém o acolheu, né, de alguma forma para ele dar comida aos porcos. E ele estava com tanta necessidade que ele ficou à vontade de comer a comida dos porcos. E daí ele lembrou que ele tinha um pai que tratava os empregados dele melhor do que, né? E essa é a história, resumindo, total. Mas eu queria me fixar no versículo 17 de Lucas 15. Vamos ler lá a primeira frase? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Caindo em si. Caindo em si. Repita assim comigo: caindo em si. Caindo em si, irmãos, ele olhou para dentro de si. E ele reconheceu o estado que ele estava. E ele falou assim: quantos empregados e meu pai tem comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele caiu em si, irmãos. Ele olhou para dentro de si. Ele reconheceu o estado que ele estava, irmãos. Esse filho precisou cair em si e reconhecer o seu estado. Ele precisou, irmãos. Versículo 20, Ana, de Lucas 15. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e o beijou. Irmãos, isso aqui é a cena de um pai que recebe um filho com compaixão e misericórdia. E aqui entra, irmãos, algo que eu queria conversar com vocês. A compaixão e a misericórdia, irmãos, faz a gente olhar para a pessoa com a intenção de acolher, resgatar e curar. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos com um olhar de julgamento e de condenação para aqueles que erram com a gente. A gente olha com um olhar de você não tem o direito. A gente aponta o dedo, a gente senta na cadeira de juiz, irmãos, querendo condenar, achando que nós temos o direito de não perdoar. Sendo que o Senhor nos olha com compaixão e misericórdia todos os dias. Todos os dias. Quem somos eu e você para olhar com um olhar de condenação para alguém, irmãos?
Repita assim comigo, a gente leu no começo. Todos nós temos pecados. E quando eu me coloco, irmãos, nessa posição, visto essa roupa e sento nessa cadeira de juiz, eu estou declarando que eu não tenho pecado e você é o mais pecador imundo de todos. E é isso que Satanás quer que a gente acredite, irmãos. E é essa falta de compaixão e de misericórdia e de perdão que tem causado divisão dentro da igreja, que tem causado divisão nas famílias. Porque a gente se acha no direito de não perdoar, de não ter misericórdia. E não, irmãos, eu quero que vocês entendam nessa noite. Eu sei que às vezes as pessoas pisam na bola, eu sei que às vezes as pessoas machucam a gente, mas irmãos, eu e você tivemos um olhar de misericórdia, eu e você tivemos um olhar de um Deus que nos devolveu a dignidade, mesmo eu e você não merecendo. E o que te dá o direito, e o que me dá o direito de achar que eu não tenho que perdoar, que eu não tenho que ter um olhar de misericórdia, irmãos? É sobre isso, irmãos. Aí você pode falar assim: ai, bispo, mas é que ele era Jesus, né? Ele era Deus. Mas o Espírito Santo habita dentro de mim, de você. É sobre isso, irmãos. O mesmo Deus que fez tudo isso aqui, ó, habita dentro de mim, de você. Então não tem que ter justificativa, irmãos. Irmãos, essa semana eu estava falando com uma pessoa num aconselhamento meio, né? E eu falei assim, irmãos, eu estava um pouco alterada. Vocês imaginem eu dando aconselhamento alterada. Não queiram. Eu bati na mesa e eu falei assim, ó. Você tem que entender que ou é o Espírito Santo que habita em você ou é demônios. E é sobre isso, irmãos. Queira que seja o Espírito Santo. Queira que seja o Espírito Santo, porque Ele vai fazer uma obra transformadora na nossa vida. Ah, irmãos, às vezes a gente acha que é tão injusto. Pode até ser. Ah, mas é através dessa injustiça que você acha que você está sendo, de alguma forma, prejudicado. É que Deus está te moldando. É que Deus está te transformando. É que Deus está extraindo o melhor de você, irmãos. Olha o exemplo de Jesus, irmãos. Irmãos, Jesus é Deus. Ele podia... Irmão, você acha que Jesus não tinha o poder de lançar uma labareda de fogo e queimar todo mundo ali? Não é? Não tinha, João? Claro que tinha, irmãos. De só fazer assim, ó. E todo mundo cair carvão no chão. Tinha, irmãos. Mas o que ele fez, irmãos? Ele preferiu dar a oportunidade de todos refletirem. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Aquele pai daquele filho pródigo não olhou para sua sujeira, mas ele olhou para quem ele era. E muitas vezes eu e você olhamos para a sujeira das pessoas e não para quem eles são de verdade. Porque, irmãos, atrás de uma roupa suja, às vezes de uns dentes quebrados, de um cabelo sem corte, uma barba sem fazer, existe uma preciosidade, irmãos. Eu e você só estamos olhando ali o supérfluo que está ali na frente. Jesus não, irmãos. Lucas 15, 22. Olha o que esse pai faz, irmãos. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele.
Coloque um anel no seu dedo e um calçado nos seus pés. Irmãos, a melhor roupa, sabe o que significa? Honra restaurada, dignidade devolvida. É isso que acontece quando somos alcançados pela misericórdia de Deus, irmãos. Nossa honra é restaurada e a nossa dignidade é devolvida. Irmãos, o filho tinha voltado como alguém quebrado, como alguém destruído, achando que ele seria talvez o melhor, sendo tratado como um empregado. Mas o pai o cobre com a melhor roupa, como quem o pai quisesse dizer assim: para mim você nunca perdeu o seu valor. Para mim você nunca deixou de ser o meu filho. É isso que Jesus, é com esse olhar que Cristo olha para mim e para você quando a gente volta, irmãos, quando a gente reconhece que a gente peca. Ele, além de nos resgatar com a sua misericórdia, Ele olha assim, ó, você para mim nunca mudou. Mas Jesus, eu fiz muita coisa errada, mas para mim você nunca mudou. Eu nunca deixei de olhar para você como filho, como filha. O anel, irmãos, o anel naquela cultura era muito importante. Representava autoridade e posição na família. Muitas vezes era um anel de selo, usado para tomar decisões. Ou seja, o pai não só aceita o filho de volta, ele devolve a autoridade, o pertencimento dele naquela família. Vocês entendem isso, irmãos? Ah, irmãos, a gente olha tanto pro pecado, a gente olha tanto, não tem mais jeito. Ah, irmãos, mas Jesus, em contrapartida, Ele põe uma roupa nova e põe um anel no dedo e fala: você nunca deixou de pertencer a mim. Ah, você nunca deixou de pertencer. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Os meus pecados não tiram o seu lugar de filho e filha, irmãos. As sandálias. Naquela época, irmãos, os escravos andavam descalços. Eles não eram dignos de ter nenhum tipo de calçado nos pés. Mas os filhos usavam sandálias. Então, irmãos, sabe o que esse pai quer dizer quando traga uma sandália para ele? Esse pai está falando assim, ó: você não é um servo ou um empregado, você é meu filho. E é isso que Deus, irmãos, quer que a gente entenda nessa noite. Ele quer sim devolver, Ele quer sim restaurar a nossa dignidade, o nosso nome, a nossa história. Mas primeiro eu e você precisamos ser alcançados pela sua misericórdia, irmãos. E esse processo só é possível quando a gente olha para dentro de nós e reconhece o estado que a gente encontra. Jesus, eu pequei. Jesus, eu careço da sua misericórdia. Jesus, eu careço da sua misericórdia. Ah, irmãos. Irmãos, nessa noite, permita. Saia desse muro. Saia desse muro que você se encontra. Saia dessa cadeira de juiz. Saia dessa cadeira de juiz. Alguém errou com você? Sim. Mas assim como você recebeu um perdão, a misericórdia, perdoe também e tenha misericórdia com quem te afrontou.
Reconheça o estado que você está, irmãos. Muitas vezes a gente peca, irmãos, e a gente acha que não é pecado. Ai, que isso acontece. Aconteceu de novo. E muitas vezes, irmãos, é de pecadinho em pecadinho que a gente deixa de confessar, que a gente deixa de reconhecer. É de pecadinho em pecadinho que a gente vê que a gente está distante de Deus, que a gente não consegue mais dobrar o nosso joelho e falar com Ele. É de pecadinho em pecadinho, irmãos. Talvez essa mulher adúltera, irmãos, o pecado dela não começou no adultério. Às vezes começou no olhar na feira. Coisas pequenas, irmãos. Começou ela saber que a pessoa saía no mesmo horário, ela ia. Você entende, irmãos? E é esses pecadinhos, irmãos, quando não confessados, quando não que você entende que Ele existe, que Ele está ali, que você não reconhece. Irmãos, são esses pecadinhos que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, até virar uma bola de neve. Não permita isso na sua vida, irmãos. E o maravilhoso de ter o Espírito Santo habitando em nós, irmãos, que Ele fala para nós quando a gente peca, irmãos. Ele fala, irmãos. Muitas vezes a gente acha que a gente está com a razão, irmãos. Mas a nossa razão precisa perder a força, irmãos. Quando de alguma forma isso está gerando um pecado em nós. Às vezes a nossa razão faz a gente falar o que não deve, faz a gente se posicionar como não deve, faz a gente ter reações como não deve, irmãos, e isso faz a gente pecar, irmãos. O Senhor Jesus quer nos alcançar com a sua misericórdia nessa noite. Hoje é o último dia da série Perdidos e Achados. E permita Ele te encontrar nessa noite, irmãos, com a sua misericórdia. Permita Ele olhar nos teus olhos nessa noite e falar: cadê aqueles que iam te condenar? Não estão, eu também não vou. Permita Ele te falar assim: vai que eu estou contigo, vai que eu vou te ajudar, vai que eu vou te fortalecer, vai que você vai conseguir. Ele não te enxerga pelo seu pecado, mas Ele te enxerga por quem você verdadeiramente é.